com vocês? Como que vocês estão? Vamos fazer uma leitura aqui para os seus próximos 10 dias, né? Vai ser uma leitura coletiva e atemporal. Vamos começar primeiro com os conselhos, depois a gente vai para os oráculos e o tarô, né? Vamos ter, então, 3 fases, tirando a parte já do conselho. Vamos começar aqui com Acredite na Sua Própria Magia, depois a gente vai com o Pergunte ao Oráculo, tá? Então, se essa leitura fizer sentido com você, né? Deixa um like aí, se inscreva no canal. Então, começando. Nave espacial, não tenha medo de cantar. Parece que essas cartas aqui não estão embaralhadas. Essa carta aqui já saiu em todo o início de leitura aqui para vocês. E agora vamos para a outra carta aqui para vocês. E Castelo, o tempo de cura e não de guerra. É tempo de cura e não de guerra. E nave espacial, não tenha medo de cantar. Aqui eu sinto, Aquário, que tem muitos de vocês naquela fase que não tá tendo vergonha até de mostrar que está em uma fase boa da vida, digamos assim, né? Que se porventura realmente passou por uma fase aí pesada, se porventura passou por alguma coisa, pode-se dizer até um pouco de luto aqui. Então aqui eu vejo vocês não tendo medo de mostrar quem de fato é. Então, nesses próximos dias, até alguns de vocês já estando nesse processo de mostrar quem realmente principalmente, né? E o que gosta de fazer, né? Tá levando a vida aqui com mais naturalidade, onde vocês observam que existe coisas a se fazer, mas é aquilo, eu vou fazer no meu tempo, né? Não tenho o que fazer, o que não tem remédio, remediado está. Né? E também eu sinto a questão de aproveitar as oportunidades que vão aparecer aí para você, tá? Aqui eu vejo uma energia de oportunidade, nem sei porquê, mas eu vejo, tá? Dragão, destrua todos eles, também aqui a gente vê no verso da carta. Então pode ter ainda desafios que vocês não terminaram de enfrentar, né? E as cartas vêm falando pra você que do jeito que você tá, com as armas que você tem, você consegue sim passar por essa fase, não te faltando nada, tá? E principalmente pode sim pedir amigos, eita bexiga, pode sim pedir ajuda para amigos, mas que você também consegue fazer essa situação sozinha, tá? Não se sinta incapaz de realizar as suas metas, seus sonhos também. Às vezes, se demorarmos a tomar determinada atitude, a vida toma por nós. Não podemos interromper o fluxo da vida, tá? Mais uma mensagem aqui falando para não ficar parado, para vocês conseguirem aí tomar uma certa atitude que está precisando ser tomada e que parece aqui que alguns de vocês está falando que amanhã faz, amanhã se inscreve, amanhã liga, né? Quando uma porta se fecha, são 2 outras que se abrem. Você não pode saber o que é melhor para si próprio, mas Deus sabe. Perceba as oportunidades. De novo aqui a questão da oportunidade sendo enfatizada aqui para vocês, Aquário. Existe alguma coisa correlacionada à oportunidade, tá? Agora sim, vamos para a parte que é a primeira fase aqui do jogo para vocês. Vamos ver quais são as mensagens que o universo quer trazer, qual é a canalização que vamos receber, Aquário. Primeira carta saiu aqui, o Rebelde, que é a carta do Imperador. Tá? O adiamento e a luta, né? O rebelde, o adiamento e a luta. Novamente aqui a questão de não ir atrás ou não fazer o que precisa ser feito, né? Existe aí algo que vocês ficam sim debatendo, querendo fazer, que acredita que não é o tempo correto, que não está pronto o suficiente para encarar uma situação, né, com vergonha, achando que não é adequado para aquele cargo, para aquela função, para aquela, enfim,
Vejo aqui que, primeiramente, existe uma certa inflexibilidade, sim, de vocês, de acreditar que, né, não tem jeito para isso, que não tem vocação para isso, e aqui fala para você que sim, você tem sim vocação para isso. Vem junto a exaustão e o sucesso e a inocência, né? Vejo que muitos de vocês também não conseguem tomar essa atitude, principalmente por aquela parte de falar que é tempo de cura e não de guerra. Provavelmente ainda se encontrando num cenário de destroços, ainda se encontram cansados, né? Ainda se encontram esgotados. Pode ser até questão de fisicamente esgotado, né? Alguma coisa na saúde, né? Não dormindo bem para alguns de vocês aqui. Então pode influenciar até em algumas coisas que vocês precisam fazer na matéria, tá? Mas é para descansar, para colocar os pensamentos em ordem, levantar e fazer alguma coisa. Mais uma carta para essa fileira. Ó, momento da colheita. Mais cartas para clarificar o rebelde, adiamento, a luta e momento da colheita. O rebelde, o adiamento, a luta. Momento da colheita. E a roda da fortuna. Veio o mago e a roda da fortuna. Veio vários arcanos maiores aqui para vocês. Veio o mundo, o rebelde e o mago. É como vocês estivessem se despedindo, tendo que se despedir de algum certo comportamento que vocês têm, que pode ser até um pouco radical, né, para conseguir encarar as outras situações, para conseguir de fato olhar uma oportunidade como uma oportunidade, né, de mudar a sua vida, fazer aqui a virada do que é para ser, mudança junto com a confiança e o controle. E de fundo novamente veio aqui a carta da exaustão, falando que o que vai demandar de você conseguir efetuar o que precisa ser efetuado, principalmente para quem consegue, é um belo descanso, é um belo você com você mesmo no seu quarto, né, dedicando, né, cuidar da sua pele, cuidar da sua saúde, cuidar das suas coisas, assim, tá? Pode ser mães aqui que a gente tá falando, mas o ponto principal é você com o momento com você mesmo, tá? Entendendo também que as coisas que foram lá atrás acabou. Talvez você pode ter até tido um tipo de experiência que não foi tão positiva e que na hora de tomar essa decisão você fica olhando o que aconteceu no passado, ou seja, foi tão lindo no início, né? Realmente eu já fiz por essa fase, mas depois desisti, tranquei, terminei, sabe? Parei. Então é como se você estivesse sentindo sim esse êxtase do início das coisas que podem acontecer na sua vida, mas aí depois vem não uma apatia, vem um cansaço de ter que de novo seguir esse caminho, andar por essa estrada, sabe? Fazer o mesmo procedimento, sendo que na última vez que vocês fizeram, vocês pararam na página 5, vamos supor. Então, vocês estão agora na página 1, tendo que passar pela 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ter que insistir novamente num contexto onde você já tem uma experiência, realmente vai demandar de vocês, primeiramente, aqui, o controle, né, que eu vejo muito mais aqui questão de controle e confiança, principalmente aqui, tá? Porque vai ser uma mudança radical. Eu vejo que isso que tá para acontecer é uma mudança que vai ser perceptível. A gente vê aqui com cartas que mostra um jeito de ser antigamente, vai ser finalizado, concluído, para dar início a uma outra e uma nova fase, com mais controle mental, né? Sem dúvida aqui, mas que essas mudanças mentais também, né? Vai ser totalmente perceptível. Você vai assumir uma nova postura, você vai conseguir, né, executar todas essas fases. Aqui é uma clarificação falando o que você vai passar pelo caminho, mas que
para muitos de vocês que conseguirem passar dessa ponte, né, o que tem do outro lado é algo totalmente diferente, onde a sua vida vai mudar da água para o vinho, e aqui as tendências são positivas. A gente vem com a carta da fonte junto com o mago, né? A carta da fonte é aquela situação onde você recebe uma centelha, digamos, divina, que você cuidando bem dela, você zelando por ela, você consegue fazer isso aqui virar uma árvore, virar uma empresa, virar um relacionamento, virar uma oportunidade, um curso, entendeu? Então, aqui o que demanda de você é entender que o que foi em outras ocasiões foi, agora é uma nova oportunidade que está sendo dada para você para conseguir realizar o que precisa ser realizado, tá? Agora vamos para mais uma fase aqui, a segunda. Vamos ver qual mais informações a gente precisa pegar aqui para vocês, Aquário. Aquário, o que a gente precisa pegar mais? Pode sair do contexto ou ele pode dar mais detalhes desse contexto, tá? 4 cartas, por favor. Mais 4 cartas aqui, por favor. Veio pra gente o 2 de paus, rainha de copas, rainha de espadas e o 8 de copas. Eu vou pedir clarificação, porque apareceu muitas pessoas aqui na sua tiragem, e eu quero entender quem são essas pessoas aqui. Não é 2 de paus não, tá? É 3 de paus aqui, certo? Clarificação do 3 de paus. Clarificação do 3 de paus. Rei de paus. Invertido. Tem uma situação aqui onde tem pessoas que viraram as costas para determinada situação e que ocorreu muito ego, né? Olha que engraçado, né? A gente pode estar falando de uma fofoca news aqui para vocês, onde vem clarificando que uma pessoa que, se for um triângulo amoroso, aqui com a carta o pendurado, existe aqui uma pessoa que sabe dos seus defeitos, que sabe o que fez de errado, né? Quais eram. Era muito interesse pessoal numa situação que também precisava ter o interesse coletivo do outro, né? Ou seja, eu me importar com o que o outro quer. Vou pedir uma clarificação geral para essas 8 cartas aqui em uma carta só, por gentileza. Alguém aqui tá pagando um tipo de karma? Gente, todos os reis caiu de costa. Caiu aqui 3 rainhas, só faltou aqui a rainha de ouros pra gente, tá? E aqui a gente vem falando de o rei de paus e de costa também, de oportunidade, e o rei de espadas aqui. É uma situação aqui que pode envolver colegas, pode envolver a questão do trabalho, pode envolver aqui amor mesmo, tá? Mas aqui são pessoas que houve a questão do orgulho, algum atrito aqui que a gente pode ter acompanhado, está acompanhando, e até aquele tipo de atrito velado entre esse grupo de pessoas, tá? Onde cada um tinha o seu ideal e ninguém se importava com o coletivo. E isso tudo trouxe uma má comunicação, trouxe afastamento, né, de pessoas que se amavam. Não que se amavam aqui, mas
sabe quando poderia ter dado tudo certo, mas por questões de orgulho, de ciúme descontrolado, de falta de empatia, né? Houve aqui esse afastamento desse coletivo, tá? Encaixe aí na sua situação. E principalmente tem aqui uma pessoa que é servida de muito ego, né, de muito orgulho, de muito estratégia. Você pode se ter lidado com alguma pessoa muito controladora, né, que fez vocês de fato virarem as costas e, né, assumir um novo papel aí na vida de vocês. Signos, a gente tem aqui Áries, tem Áries, Sagitário, Câncer, Gêmeos, Leão, Sagitário de novo, Touro, Escorpião, tá? Pode estar lidando com pessoas desses signos, tá? Capricórnio um pouco, sim, não vou negar. Mas era um tipo de relacionamento que não ia te trazer nada positivo, né? Poderiam ser pessoas aqui que poderiam ter um descontrole muito grande do que queriam. Poderia até haver aqui a questão de disputa, né? De quem era melhor que quem, né? Ai, ai. Então, esse afastamento também aqui veio para falar que não ia dar certo próximo. Ainda tem pessoas, e pode ser bem, também você, que precisa aprender a conviver, sabe? Cada um aqui aprendeu sua lição e se afastou. Não vejo agora a questão de aproximação. A gente só tá falando que ocorrerá ou ocorre um distanciamento. E esses são os motivos, tá? Mais cartas ou não? Não caiu mais cartas, mas só pra terminar, a gente tá falando de algum tipo de conflito que vocês passaram aí, tá? Pode ser com outras pessoas, no passado, no futuro, né? Se for para acontecer, aqui pede controle e afastamento, tá? Vamos lá. Caiu pra gente a carta do 6 de paus falando se houver esse realmente 5 de paus aqui, que é o conflito, a gente vai terminar e concluir ele com o 6 de paus, que é a vitória, tá? Então, se tiver algum atrito em área profissional, vocês vão ganhar, tá? Mais informações aqui para o signo de Aquário. O que mais a gente precisa falar para o signo de Aquário? Universo. Cavaleiro de Ouros. 5 de espadas. A morte. Tem uma pessoa que sente que o que tinha de oportunidade com vocês já era, acabou, não tem mais, vida que segue, entende? Uma pessoa lenta, uma pessoa que é servida de desculpas, eu sinto. E que você deixou ela a comer areia, entendeu? De novo, vem enfatizando essa questão de briga, de atrito. A gente pode estar falando aqui até de irmãos, a gente pode estar falando aqui de familiares, de colega, onde essa pessoa que você entrou em atrito e ocorreu esse afastamento, porque a gente vê aqui até com 6 de copas, vem falando que existe saudade. E essa pessoa sabe que para chegar perto de você tá difícil, é como se ela soubesse que não tem mais esse acesso com você, sabe? Que você tivesse em outro patamar. Não tem acesso. Caiu aqui a carta 7 de paus, né? Não tem mais acesso, tá em outro patamar. Mas ela fica tentando encontrar alguma oportunidade aí pra se encontrar com vocês, pra conversar, tá? Não vai tomar nenhuma atitude, mas é uma pessoa que ainda fica te observando. Aqui caiu a carta As de Copas junto com a carta 3 de Espadas, falando sobre essa mágoa que ainda permanece com essa pessoa, né? Esse distanciamento que uma dessas, pode ser até das anteriores, uma daquelas pessoas, mas nesse aqui é uma pessoa que tem muito sentimento com você, que porventura pode ter ocorrido aí alguma discussão, que foi algo enfatizado muito forte aqui na tiragem de vocês, Aquário, que fez vocês terem um afastamento, e essa pessoa hoje observa que não tem como se aproximar de vocês. O que essa pessoa sente pelo aquariano, universo? O que essa pessoa sente pelo aquariano? Na verdade,
Não precisa nem perguntar, né? Porque já veio aqui respondendo que é amor, que é sentimento, né? Se for amizade, é aquela amizade que a pessoa gosta mesmo. O que ela sente? 2 de copas, né? Força. É a pessoa que gosta muito de vocês, mas não consegue oferecer ou ter coragem, porque a gente sabe que cagou muito, que ganhou de uma forma injusta alguma discussão ou fez alguma coisa que vocês não gostaram, tá? E agora tem receio de se aproximar, tá, Aquário? Essa foi a leitura para vocês. Espero que tenham gostado, que tenha feito sentido aí, tá? Até a próxima. Um beijo e tchau, tchau.